Muito boa tarde a todos e que bom poder estar de volta mais uma vez nessa grata oportunidade de dividir nossas reflexões com todos vocês que frequentam esta casa aqui todas as semanas. E não poderia ser mais apropriado este tema que nos foi solicitado a este mês, porque estamos no mês do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E bem sabemos que o suicídio advém do mal sofrer. Então o bem e o mal sofrer é sim título ideal para trabalharmos uma reflexão neste mês. Quero então começar essa reflexão trazendo o seguinte questionamento: o sofrimento é uma escolha ou uma sentença? Escolhemos o sofrimento quando adentramos a vida física, ou nos é imposta como uma sentença? Iremos sofrer, queiramos ou não. Deixe-los a resposta com vocês mesmos. Cada um encontra a sua, reflitam. É apenas uma pequena provocação. Nós escolhemos ou precisamos do sofrimento ao longo de toda a nossa encarnação e todas as que teremos ainda e as que já tivemos. Mas o importante, independente da resposta que obtivemos, um fato é verdadeiro. O sofrimento, e aqui eu chamo também das nossas insatisfações, existe, é real. E portanto, lembrando justamente desse mês do Setembro Amarelo, jamais desdenham o sofrimento de alguém. Se alguém, algum conhecido ou amigo, se lhes aproximar e se queixar que sofre, por motivo que seja, que talvez para nós seja irrisório, não desdenhe, reconsidere sua posição se tiver desdenhado e busque este amigo, este conhecido e tente auxiliar, porque não sabemos o tamanho do sofrimento de cada um. De acordo com a nossa medida, pode não ser nada, mas aquele que sofre pode ser a última dor, a grande dor incontrolável, e que ele talvez só encontre um meio de aliviar. E o pior deles nós sabemos. E por isso este mês homenageia, por isso este mês faz esta campanha, é uma campanha que deve ser diária, porque quando olhamos os índices do suicídio, do aniquilamento, seja ele mesmo de forma involuntária ou aquele voluntário, se mostram alarmantes a cada ano que passa, a cada situação do mundo que acontece, as pandemias, desempregos. Então percebam que o sofrimento é real, ele existe. Mas se existe... eu volto para trás aqui. Se existe, o sofrimento possui causas.
Porque dentro da relação causa e efeito, como bem estudamos na doutrina espírita, não há efeito sem causa, e o sofrimento é um efeito, então ele possui causa. Para uns talvez uma, mas certamente na grande maioria não é apenas uma, são várias as causas do sofrimento. E se possui causas, o sofrimento pode ser minimizado. É possível. Podemos minimizar este sofrimento. Certamente no momento que estamos translocados, envoltos num sofrimento sem saída, mal conseguimos perceber que ele possui causas e que ele ainda pode ser minimizado. Não vou dizer extinto, minimizado. Mas se possui causas e se pode ser minimizado, existem caminhos, existem decisões, existem hábitos que podem nos conduzir a essa minimização desses sofrimentos, das nossas insatisfações, que se não tratadas adequadamente, se não dadas a devida atenção, podem nos conduzir a decisões nefastas. Portanto, senhores, independente se é uma escolha ou uma sentença em nossa reencarnação, independente de nos preocuparmos em responder aquela questão que outrora lhes fiz, nós sempre podemos fazer escolhas quanto ao processo de minimização ou maximização. Nós podemos, e somente nós. Claro que, com certeza, receberemos auxílios dos outros, devemos auxiliar uns aos outros, mas há aquele trabalho que é nosso, a nossa decisão. Então, nós sempre poderemos escolher a gradação que queremos dar a esse nosso sofrimento. Trouxe ali um trecho, uma citação de Lacordaire, que está nesse item 18, que intitula a nossa reflexão, Bem e Mal Sofrer, em que ele diz: a maneira como o espírito vive essas naturais tribulações, assim podemos dizer, é que faz a diferença. Daí o bem sofrer e o mal sofrer. É um texto grande que abre ali o item e que merece ser lido. Pensei essa parte da citação dele, do pensamento que ele coloca desta rica mensagem. Então, vejam que a maneira como o espírito vive essas naturais atribulações, porque são naturais, porque o sofrimento realmente existe. Porém, ele deixa muito claro, a diferença está na magnitude que nós damos a este sofrimento. Como nós o elegemos como algo extremamente importante e que nada mais conseguiríamos fazer se não resolvermos o problema, ou podemos seguir a trajetória, mas suavizar o problema. Kardec, na questão 133 do Livro dos Espíritos, que é um complemento ali, onde ele já houvera feito uma questão anterior sobre os motivos da reencarnação, ele então, após ouvir a resposta dos benfeitores, ele continua um pouco mais seu questionamento e pergunta aos benfeitores: mas então,
de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas, dos sofrimentos da vida corporal? E os benfeitores então responderão a Kardec: as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então percebam que os benfeitores deixam claro que a questão está realmente conosco. Seguindo adiante, façamos então um outro questionamento. Agora aqui, eu já estou isento de todas essas imperfeições? Perguntemos de nós para nós mesmos. Estou no dia de hoje? Como estou no dia de hoje? Cada um pergunte a si mesmo, no mais profundo do seu ser: como eu estou no dia de hoje com relação àquelas imperfeições que Lacordaire, o Espírito, manifesta ali, que ele pontua em sua resposta? Como está o nosso índice de inveja? Está baixando? Como está o nosso índice de ciúme? Está baixando? Já somos menos ciumentos do que já fomos? Como está a nossa avareza? Estamos destinando os recursos necessários para a nossa manutenção e para a manutenção daqueles que estão sob os nossos cuidados? Ou somos avarentos ao ponto de querermos economizar para o futuro, deixando e nos desleixando com o presente? Como está o nosso coeficiente de ambição desmedida? Sabiam que ambição não é alguma coisa totalmente ruim, né? É importante ter um pouco de ambição, porque a ambição, quando na medida correta, ela nos impulsiona a projetar, a querer algo melhor. Entretanto, quando de forma desmedida, ela nos condena a ações, a pensamentos, ao uso incorreto da palavra, justamente por causa da ambição desmedida. Não temos freio, queremos chegar a um determinado ponto e passamos por cima, literalmente, como dizemos no popular, né? Nós tratoramos, passamos por cima do que estiver na frente para realizar o nosso intento. Ou será que a nossa inveja, ciúme, avareza e ambição ainda está em modo crescente? Temos observado isso, temos feito essa reflexão interior? É importante que façamos. Jason de Camargo já fora presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lá nos idos dos anos 2004, 2005, escreveu em sua obra, segunda obra, dentro da linha Educação de Sentimentos, e essa que se intitula Caminho das Virtudes, disse ele: seres humanos são viciados em sofrimento, só que não percebem isso. Somos viciados em sofrimento? Eu sou forçado, e aqui eu respondo por mim mesmo, no meu olhar, na minha ótica, a concordar com Jason. Sim, porque nos habituamos, nos condicionamos a sofrer. Aqueles mesmo, sei de situações de pessoas que saíram de um relacionamento porque não havia brigas, porque o outro lado não brigava, e a pessoa estava acostumada em relacionamentos anteriores ter contendas, ter diferenças,
e aquele outro, agora, compreensivo, amoroso, e a pessoa não quis o relacionamento, porque achava muito morno, precisava de algo mais agitado, precisava ser desafiada. Uma pequena confusão de valores, né? Mas isso é um fato. Há pessoas que buscam relações conturbadas porque necessitam daquilo, se sentem viva, elas querem talvez até impor sua forma de pensar, então procuram alguém, uma vítima, que lhes dê esse espaço para elas atuarem e se sobreporem, entrarem em discussões e contentas desnecessárias. Então, sou forçado a concordar com Jason. Havíamos falado lá sobre essa questão da existência do sofrimento, e que é uma realidade, e nós precisamos aceitar esta realidade. Ele existe sim. Quando nos colocamos em estado de negação, pioramos as coisas. Então precisamos acolher conscientemente o sofrimento, porque ele existe, ele é um fato, é inconteste. Precisa ser aceito pacificamente e não passivamente. Há uma diferença gritante entre aceitar a dor e o sofrimento passivamente, que é aquele que nada faz, não tenta mudar a sua condição, não tenta melhorar, e aquele que de forma pacífica, tranquilo, busca a compreensão do que lhe acontece, e aí até de forma ativa, pacífica, mas ativa, busca encontrar solução para os seus diversos problemas, para aquilo que lhe aflige, para sanar as suas dores, minimizar seu sofrimento. Entretanto, esse processo de aceitação se divide em 3 aspectos. Precisamos aceitar a nós mesmos nas relações. Haverão relações harmônicas e não serão o tempo inteiro harmônicas, porque não existe aquele casal que nunca vai ter uma contenda, uma pequena discussão, e que vai gerar um certo sofrimento, uma dor, uma tristeza. Isto é sofrimento também. Para alguns pode ser que uma tristeza não seja sofrimento, ficar emburrado não seja um sofrimento. Para outros isso pode ser muito significativo. Uma simples discussão pode ser motivo de um entristecimento durante o dia inteiro para uma pessoa. Outra poderá dar os ombros e simplesmente sair para se divertir. A aceitação no trabalho. Precisamos aceitar-nos onde estamos atuando, seja na casa espírita como colaboradores, seja no ambiente de trabalho profissional. E aceitar-se significa parar de se comparar ao outro, parar de se medir pelo outro. Muitas vezes, e aí por N motivos, alguém pode se destacar um pouco mais dentro do ambiente de trabalho e ter mais atenções, ser mais solicitados, então entramos em sofrimento, um certo vitimismo, porque não nos dão atenção, afinal somos tão qualificados quanto o outro. Será? Não podemos responder isso, porque quem está julgando é aquele que solicita, talvez, os préstimos de um colega nosso, de um emprego, e não a nós. A aceitação das nossas doenças. Precisamos aceitar que ficamos doentes. Precisamos aceitar que muitas vezes vamos fazer uma bateria de exames tão necessários que se faz, e o médico nos dá certas medicações e advertências, ele nos diz: você não pode mais fazer tais tarefas porque você já não tem mais a condição física. Ou então você já desenvolveu uma certa doença em função dos hábitos que tinhas, e entramos em negação,
porque não admitimos que fraquejamos e que foi a nossa fraqueza que conduziu àquela doença. Portanto, a aceitação é a via importantíssima para conseguirmos superar, para conseguirmos minimizar o sofrimento. Enquanto nos mantermos na negação, jamais conseguiremos. Causas do sofrimento. São várias causas do sofrimento. Havíamos falado lá, né, que o sofrimento existe, que ele pode ser minimizado, e se ele existe, existem causas. O medo é a principal causa do sofrimento, porém o medo se abre um leque de muitos medos diferentes. O medo por carência. Temos medo, e talvez esse medo esteja introjetado em nós desde uma infância, pela dificuldade que vivemos em nossa infância, pais desempregados, talvez vários irmãos, dificuldade da alimentação, então temos medo de perder, o medo da carência. Esse medo, ele leva ao sofrimento. Nós sofremos porque achamos que nunca temos o suficiente para o nosso sustento, nossa responsabilidade, bem como o medo que é gerado por estímulos. E esse medo é aquele medo que, por exemplo, saímos do centro espírita e acabamos sendo assaltados. Acontece. Mas estávamos na casa espírita, estávamos protegidos. Será que os benfeitores não nos protegeram? Mas quais eram as nossas provações? Será que não fazia parte da nossa provação? Então o medo pode surgir também de estímulos. Então passamos a ter medo de sair na rua depois de uma palestra, depois de vir ao centro espírita, quando saímos do supermercado, quando saímos de casa para o trabalho, temos medo porque algum evento disparou em nós ali, vai disparar um gatilho que ficou introjetado em nós e nos leva então a temer aquela possibilidade de algo acontecer, porque temos estímulos que agora disparam gatilhos. O medo imaginário. Esse é o pior dos medos. Este é o pior dos medos. O medo imaginário. E o medo imaginário também podemos dividi-lo em 3 medos diferentes. O medo imaginário pelo excesso do passado. Nós não conseguimos nos desvencilhar do passado e carregamos o passado conosco, tal qual um saco de pedras que nos cansa, nos fadiga, e temos medo então por esse excesso do passado. Mas há um outro excesso, o excesso extremo, do ponto extremo, que é o excesso do futuro. Nós temos medo, um medo imaginário por um futuro que não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Quem disse? Não, mas tudo indica que vai acontecer o fracasso, a dor, o acidente, tudo indica. Então eu tenho medo. Eu não saio na rua porque vai acontecer isso. Eu não invisto na compra de uma casa porque vai acontecer aquilo. É um medo imaginário. A vida acontece aqui e agora. Também existe um medo que advém do pensamento compulsivo, chamado SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Aquele pensamento que não para, está o tempo inteiro correndo, e isso nos gera um medo, porque nós não conseguimos descansar a mente. É compulsivo, nós começamos a pensar o tempo inteiro, mas não conseguimos relaxar, porque simplesmente quando tentamos relaxar, vem aquela ideia na cabeça e começa já a projetar um futuro, começa já a remeter ao passado, começa já a pensar em mil elucubrações. Mas se há causas, como havíamos comentado, a profilaxia.
O sofrimento, como havíamos afirmado no começo, ele pode ser minimizado ou pode ser maximizado, se quisermos ou se nos deixarmos. Se quisermos, ele poderá ser minimizado, mas se nada fizermos, se não dermos atenção à dor que nos aflige, com seriedade, ele será certamente maximizado. Porque todo aquele pensamento intermitente, aquilo que retroalimentamos, se torna maior. Assim, trago aqui 8 hábitos para minimização do sofrimento, de nossas insatisfações. Por exemplo, ficou cobrindo um pouco ali no primeiro, mas é o pensamento sobre o hábito do pensamento sobre o mundo, em relação ao mundo, sobre as questões da vida. Precisamos entender o nosso pensamento. O nosso pensamento, quando desordenadamente, como dizia um grande sábio no passado, distante, 5 séculos e meio antes do Cristo, o pensamento é como um macaco, quando bebe, começa a pular, daqui a pouco ele leva uma ferroada de um caranguejo, ele continua pulando, e assim vai até enlouquecer. O pensamento precisa ser domado, e precisamos domar este pensamento. Não podemos deixar fugir do nosso controle. Precisamos aprender a falar corretamente. Vamos domar a nossa fala, que seja a nossa fala uma oração. Com a fala podemos edificar uma nação, podemos conduzir um irmão ao autoaniquilamento. A importância então da fala, senhores. Portanto, é necessário aprendermos a ter a fala correta. E este pensamento correto, unido com esta fala correta, vai nos conduzir a ações corretas. Tomaremos decisões corretas, agiremos de uma forma mais comedida, mais sóbria. Entretanto, vejam que isso não é linear, não vamos fazer primeiro uma coisa para depois outra. Isso tem que acontecer concomitantemente. Todos esses hábitos, eles devem ser estimulados ao mesmo tempo. E o outro hábito é o esforço constante no bem, que vem aquele auto-vigiar-se. Não é vigiar o vizinho, mas é vigiar a si mesmo, as próprias ações, a própria conduta. Então, um esforço constante em melhorar-se. E esse esforço constante também é um melhorar-se em termos de saúde. Porque muitas vezes falamos do sofrimento que advém da doença. O medo da doença gera o sofrimento. Mas quantos de nós temos estabelecido a regra de nos bem cuidarmos? De levantar pela manhã, fazermos um exercício, uma alimentação correta. Então, é necessário um esforço constante para adquirir a disciplina, né? Ter disciplina, e com a disciplina adquirimos mais disciplina. O hábito de meditar, de refletir sobre o bem, sobre o belo. É importante que aprendamos a criar esse hábito, separar 15 minutos de nosso dia, que seja. Santo Agostinho já falava, além do Evangelho segundo o Espiritismo, que ao final do dia, escolha um momentinho para fazer uma análise interior, um questionamento. Será que fiz tudo o que devia durante esse dia? Será que faltei com algum irmão? Devo desculpas a ele? Então, este meditar, este refletir sobre o bem, sobre o belo. Um grande matemático célebre do século 16, 17, costumava dizer que vivemos no melhor dos mundos, no verdadeiro paraíso. Claro que chamavam ele de maluco, né?
mas ele estava verdade. Ele dizia a verdade, porque ele conseguia ver. Era Leibniz o nome, eu estava tentando agora lembrar. Era contemporâneo de Isaac Newton, um grande físico. E Leibniz costumava dizer que vivemos no melhor dos mundos. Chamava ele de louco, mas ele o leva com olhos de ver. Então ele via o mundo com a pureza que o mundo é, que o mundo tem, e que o Cristo nos ofereceu como morada para o nosso desenvolvimento. Nesse exercício constante, senhores, não vamos extirpar o sofrimento de nossa existência, porque ele é intrínseco à existência. Podemos escolher as nossas provas, mas podemos também escolher, como dissemos, suavizar o nosso sofrimento. Então, o hábito constante, o exercício constante desses hábitos vão nos conduzir a uma minimização de nosso sofrimento. A dor diminui. Sem contar que o trabalho enobrece também, né? E se nos ocuparmos ativamente no trabalho do autoaperfeiçoamento, no trabalho de ajudar o outro, também estamos desviando o olhar de nossa dor e com isso aliviando, e com isso também aliviando a dor de um próximo, auxiliando no alívio da dor de um próximo. Finalizando então, quero aqui trazer 2 trechos da maravilhosa mensagem do Espírito Verdade, que está lá no capítulo 6 do Evangelho do Espiritismo, o Cristo Consolador. Porque se acharmos que simplesmente exercitarmos aqueles hábitos não é o suficiente, que nossa dor não diminui nunca, estamos constantemente exercitando aqueles hábitos, mas ainda nos queixamos da dor, lembramos do Mestre. O Espírito Verdade nos diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. E com aquela voz amorosa, ele nos diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. E o Espírito de Verdade, ele é enfático nisso. Roguemos ao Pai com a maior sinceridade de nosso coração, quando envoltos na dor e no sofrimento. E se isso é com sinceridade, Deus concederá o auxílio que necessitamos, enviará seus espíritos mensageiros que nos aliviarão, e esses poderão ser na forma até de um amigo que nos bate a porta para conversar, e temos ali a oportunidade de nos aliviar. Então, meus irmãos, deixo aqui esta bela mensagem do Espírito Verdade e agradeço a oportunidade do compartilhamento dessas reflexões para o dia de hoje. Muito obrigado.